Olá pessoal, eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica na Paraíba. Louvado seja Deus, aqui mesmo em Várzea Nova, bendito seja o nome do Senhor, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E os nossos dias de cultos são aos domingos, 7h30 da noite, às terças-feiras, também às 7h30 da noite, e às sextas, também às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Se você sentir de Deus de vir adorar o Senhor juntamente conosco, nós temos o imenso prazer de recebê-lo, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Uma palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que transforma o mais vil pecador. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste vídeo, louvado seja Deus, e está atento para ouvir a palavra de Deus. Isto prova que você é de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E é exatamente a palavra de Deus que você vai ouvir. Louvado seja Deus. A Bíblia também diz, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento, não é por outro motivo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você está sofrendo angústia, doenças, enfermidade, desemprego, louvado seja Deus, é porque você precisa adquirir conhecimento da palavra de Deus, louvado seja Deus, para saber o que Cristo fez por você e para você. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir desse momento está assistindo esse vídeo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Nós estamos numa série, louvado seja Deus, sobre os 3 estágios de Jó. Louvado seja o nome de Jesus. Já tivemos 4 mensagens, louvado seja Deus. O primeiro estágio de Jó foi sobre quando ele era rico, tinha 7 filhos, 3 filhas, era o homem mais bem sucedido do Oriente. Foi o primeiro estágio, louvado seja Deus. O segundo estágio, louvado seja Deus, foi o estágio de sofrimento, quando ele perdeu a sua riqueza, os seus filhos, louvado seja Deus. E a mulher mandou, a esposa dele mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Louvado seja Deus. E também, ainda no segundo estágio, foi o período que Satanás colocou doenças, chagas malignas em Jó. Louvado seja Deus. Se ele raspou com um caco de telha, se assentou-se na cinza. Louvado seja Deus. E estamos no último estágio de Jó. Louvado seja Deus. Uma série de 5 mensagens. Já tivemos 4, como eu vos disse. Essa é a última dessa mensagem. É aonde Deus prosperou Jó e deu tudo em dobro do que ele tinha antes. Tá certo? Louvado seja o nome de Jesus, o Rei da Glória. Medite nessa palavra, louvado seja Deus. Se você quiser examinar a pregação com a leitura na sua Bíblia, você abra. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesse momento no livro de Jó, louvado seja Deus, no capítulo 42, do versículo 10 ao 12. Depois, do 12, pularemos para o 16 e o 17. Tá certo? 5 versículos deste capítulo. Louvado seja Deus. Pois bem, diz assim a santa palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 ao 12, e depois o 16 e o 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos,
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um lhe deu também um pendente de ouro. Louvado seja Deus. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Versículo 16 e 17 diz: E, depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Jesus Cristo, o Senhor do universo. Louvado seja Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, o mar, que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Louvado seja Deus. Meus irmãos, até mesmo os ímpios já ouviram falar de Jó. Louvado seja Deus. Eu acho que você já ouviu alguém dizer a paciência de Jó, né? Louvado seja Deus. Mas acontece que muitos cristãos, louvado seja Deus, eles têm lido a história de Jó, têm achado bonita, têm lido, mas não têm meditado na leitura. Louvado seja Deus. Jesus não mandou ninguém ler a Bíblia, Jesus mandou examinar. É totalmente diferente de ler. Só em a pessoa ler a Bíblia Sagrada já é feliz, está escrito lá no Apocalipse: bem-aventurados que lerem a profecia desse livro. Bem-aventurado quer dizer feliz. Mas o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e também testifica de mim e de você. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, por muitas pessoas não examinarem as Escrituras, apenas lerem, e por falta de conhecimento, eu já ouvi irmão dizer que ele é o segundo Jó. Louvado seja Deus. Já pensou? Já se passaram mais de 3.000 anos do tempo de Jó para cá. Louvado seja Deus. E agora que apareceu o segundo Jó, louvado seja Deus. E o que eu acho interessante é que essa pessoa disse que é o segundo Jó agora no segundo estágio. No estágio da perca, que ele perdeu tudo. No estágio do sofrimento. Por que ele não é o segundo Jó no primeiro estágio, que era o homem mais rico do Oriente, era no período da riqueza de Jó, da prosperidade? Por que ele não é o segundo Jó no terceiro estágio, que foi quando Deus lhe deu tudo em dobro? Ele ficou mais rico do que era antes, mais abençoado, mais próprio. Mas só diz que é o segundo Jó e se refere ao segundo estágio. Louvado seja Deus. Pois bem, o versículo 10 do capítulo 42 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Louvado seja Deus. Tem uma vírgula aqui para dar uma parada. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, glória a Jesus. Aqui é a palavra de Deus. Foi Deus quem virou, quem mudou o cativeiro de Jó. Então, Deus chama a doença de cativeiro. Louvado seja Deus, está vendo? O Senhor virou o cativeiro de Jó. Jó estava doente, né? Jó estava cheio de chagas. A mulher até mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Ele estava desenganado. Louvado seja Deus. E de quê? De chaga, de doença. E o Senhor chama a doença de cativeiro. A palavra cativeiro, meus amados irmãos, ela vem da palavra cativo. Louvado seja Deus. E a palavra cativo quer dizer escravidão. Louvado seja Deus. A doença, ela escraviza a pessoa. Louvado seja Deus. A enfermidade, ela escraviza a pessoa. Quantos jovens, rapazes, moças, louvado seja Deus, que tinham muito sonho para frente, louvado seja Deus, estudaram, louvado seja o nome de Jesus, para se formarem, para
serem realizados na vida, e a doença veio, o diabo mandou a doença, a enfermidade, um acidente, e essas pessoas ficaram incapacitadas, louvado seja Deus, e pararam ali a sua carreira, os seus sonhos, louvado seja Deus. Quantas mães de famílias, louvado seja Deus, que desejavam ter filhos e criar seus filhos, e no fim, na hora do parto, terminou morrendo e só a criança escapou, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por causa de quê? Por causa, às vezes, de uma doença ou enfermidade. Então, o Senhor Deus chama a enfermidade, a doença, de cativeiro. Não chama de bênção. Louvado seja Deus. Eu já ouvi irmãos dizerem, louvado seja Deus, tem a esposa está doente em casa, ou o esposo está doente em casa, a esposa diz, meu marido está uma benção. A pessoa está doente, às vezes em cima de uma cama, tomando remédio controlado, às vezes usando mangueira, sonda, e está uma benção. Quem disse a você que doença e enfermidade é uma benção? O Senhor chamou de cativeiro. Louvado seja Deus. Às vezes é o filho que está doente, a filha, louvado seja Deus, os pais dizem, meus filhos é uma benção. Meus filhos estão uma benção. Lá em casa só a graça. Lá em casa só Jesus na causa. E ele não está na causa ainda? Então é por isso que você está perdendo para o inimigo, porque ele não está na causa. Porque quando ele está na causa, não tem como o cristão perder. Então Deus chama a doença de cativeiro. Repito, a palavra cativeiro vem de cativo. E cativo significa escravidão. E escravidão significa prisioneiro. Louvado seja Deus. A doença, ela aprisiona a pessoa, ela prende a pessoa. Louvado seja Deus. Pois bem, diz o versículo sagrado. Glória a Deus. Então você veja bem, ainda explicando sobre a palavra cativeiro, me permita falar só essa vez. O Senhor Deus chamou a doença de cativeiro, nesse versículo aqui de Jó, né? Jesus chamou a doença, meus amados irmãos, de prisão. Louvado seja Deus. O Pai chamou a doença de cativeiro, Jesus a chamou de prisão. Está escrito lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 16, sobre aquela mulher, louvado seja Deus, paralítica, que andava curvada. O Senhor Jesus disse, e não convinha soltar dessa prisão esta filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos? Observe que nesse versículo, além de Jesus estar chamando a doença de prisão, está vendo? Por que Jesus chama a doença de prisão? Porque ela prende a pessoa. Ela impede da pessoa se realizar, tanto espiritualmente como fisicamente, financeiramente. Louvado seja Deus. Então, observe que Jesus disse, não convinha, louvado seja Deus, soltar da prisão esta filha de Abraão. Ela era uma mulher religiosa. Louvado seja Deus. Ela era uma mulher religiosa. Ela era uma mulher que tinha fé. Mas só que não ensinaram a ela, louvado seja Deus, a desenvolver a sua fé para ela ser curada. Ela estava na sinagoga todos os sábados. Ela estava na sinagoga. Era o dia que a sinagoga estava cheia, louvado seja Deus. Era no sábado, porque o povo não trabalhava, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Seguia aquele versículo que a Bíblia diz que durante 6 dias trabalharás, mas o sábado é o descanso. Então as pessoas trabalhavam até a sexta e o sábado não trabalhavam. Então os sábados estava a sinagoga cheia, lotada. E aquela mulher todos os sábados estava lá. Mas nunca ensinaram a ela a exercer a sua fé, a ser curada, louvado seja Deus. Ela era uma filha de Abraão, uma crente. Mas mesmo ela sendo uma filha de Abraão, descendente da promessa, mesmo ela sendo uma crente, louvado seja Deus, uma serva de Deus, Satanás prendeu ela com uma doença na coluna dela por 18 anos. E quantos cristãos, louvado seja Deus, que são filhos de Abraão também, herdeiros da promessa, louvado seja Deus. Glória a Jesus, que estão servindo a Deus, mas estão enfermos, louvado seja Deus. Estão detidos por uma doença, por uma enfermidade, em cima de uma cama, tomando remédio controlado, já fez várias cirurgias, já está marcada para outra, louvado seja Deus. Outros os médicos desenganaram, mandaram para casa para morrer em casa, enquanto essa pessoa tem todo o direito em Cristo Jesus de desfrutar a saúde. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus disse, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, louvado seja Deus, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos.
Glória a Deus. Enquanto Deus chama a doença de cativeiro e Jesus chama a doença de prisão, você sabe o que o Espírito Santo chama? O Espírito Santo chama a doença de opressão. Está escrito lá em Atos 10:38, falando a respeito de Jesus, diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus andou fazendo bem e curando, não botando doença, curando a todos, não alguns, a todos. Você que é cristão, que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus, você tem direito de desfrutar da saúde. Jesus já levou essa doença, essa enfermidade que você está com ela no seu corpo. Essa doença aí não é mais sua. A sua Cristo já levou. Essa aí é do diabo. E você não deve aceitar nada do diabo na sua vida. Louvado seja Deus. Então diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então o Espírito Santo chama aqui a doença de opressão. Louvado seja Deus. Porque ela oprime a pessoa. Louvado seja Deus. Observe que o versículo diz, curando a todos os oprimidos do diabo. Não diz curando a todos os abençoados do Pai. Não diz. E a todos os oprimidos do diabo. Porque a doença não é uma bênção, a doença é uma maldição. A doença, a enfermidade, ela é o resultado do pecado. Louvado seja Deus. E outras não são, mas é enviada por Satanás. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, diz ainda o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, né? Agora diz, quando orava pelos seus amigos. Quando orava pelos seus amigos, o que foi que aconteceu? Louvado seja Deus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Pois bem, aqui diz, quando orava pelos seus amigos, e nós também devemos orar pelos nossos amigos. Não somente pelos nossos amigos, mas também até pelos nossos inimigos. Está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Jesus Cristo disse, eu porém vos digo, orai pelos vossos inimigos, bendizei pelos que vos ofendem, pelos que falam mal de vocês. Nós também temos esse direito de orar, viu? Louvado seja Deus. E diz o versículo sagrado, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Entenda, o Senhor acrescentou a Jó tudo em dobro. O versículo diz, tudo a quanto dantes possuía. Quer dizer, tudo a quanto dantes possuía, não vamos pegar o pé da letra, porque o Senhor abençoou a Jó, deu tudo em dobro, quanto ele possuía antes, mas está se referindo aos camelos, às jumentas, louvado seja Deus, aos empregados, louvado seja o nome de Jesus, à riqueza, porque se tratando da esposa e dos filhos, o Senhor não deu em dobro, foi a mesma. Porque o homem não pode ter duas esposas, louvado seja Deus, e diz o versículo sagrado que Jó teve, aqui mesmo no capítulo 42, diz que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas, quer dizer, era o mesmo tanto que ele tinha lá no início. Então o Senhor não acrescentou a esposa e os filhos, o Senhor deu o mesmo tanto. Os filhos deu o mesmo tanto, a esposa foi a mesma, louvado seja Deus. Agora, a riqueza, a saúde, louvado seja Deus. Os empregados, o gado, as ovelhas, aí sim, ele acrescentou tudo em dobro. Eu preciso entender o versículo para não pegar o pé da letra, porque a Bíblia Sagrada diz que o pé da letra mata. Tá certo? Então o versículo 11 diz, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele. Essa palavra se condoeram aqui é se compadeceram, viu? Louvado seja Deus. A palavra condoeiro vem de condoer. Condoer significa padecer. Então todos se compadeceram dele e o consolaram de todo. Agora observa, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Deus não envia mal a ninguém. Se Deus enviasse mal a alguém que Deus não envia, a palavra de Deus diz que ele é amor. Eu e você, nós temos amor por alguém. Deus não, Deus é o próprio amor. Quem tem amor por outra pessoa não faz o mal, imagine quem é o próprio amor. Não faz o mal. Então, o versículo sagrado dele, ó, louvado seja Deus. E o Senhor lhe havia, e o consolaram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Deus não havia enviado.
quem enviou foi Satanás. Satanás disse ao Senhor: estende, porém, as tuas mãos e toca-lhe na carne e nos ossos. O Senhor Deus disse a Satanás: ele está entregue nas tuas mãos, poupa-lhe, porém, a vida. Então foi Satanás quem colocou. O versículo sagrado diz: saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com chagas malignas. Então o mal veio de Satanás, não de Deus. Então, mas por que, pastor, está escrito aqui? E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Louvado seja Deus. Tem tradução que diz que o Senhor lhe havia trazido sobre ele. Não foi Deus que trouxe. Deus não tem doença no céu. Deus não tem enfermidade no céu. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele ensinou os seus discípulos a orarem e ele orando, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. No céu não tem ninguém sofrendo da coluna, no céu não tem ninguém sofrendo da vista, no céu não tem ninguém sofrendo de audição, de sinusite, não tem, os anjos não estão com a vista embaraçada, cego, não tem ninguém usando bengala, usando muleta, usando cadeira de roda, não tem ninguém válido no céu. E Jesus Cristo pediu que fosse feita a vontade do Pai aqui na terra, como é no céu. Louvado seja Deus. Então foi Satanás quem enviou. E o versículo continua: e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um lhe deu também um pendente de ouro. O que é pendente? Pendente é anel. Cada uma pessoa, dos irmãos dele, das irmãs, lhe deram um anel de ouro. Louvado seja Deus. Está vendo? Glória a Jesus. Quem usa anel de ouro não é pobre, né? Louvado seja Deus. Aí veja o versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Glória a Deus. Que bênção maravilhosa, né? Está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que o fim, não estou dizendo o fim do mundo não, que o fim é melhor do que o começo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É porque o povo não examina a palavra de Deus, não entende. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela, em vários motivos, em vários sentidos, ela é o oposto das coisas desse mundo. Olha aqui, ó. O fim é melhor do que o começo. Louvado seja Deus. O que é que o povo do mundo diz? No começo tudo é bom, tudo é maravilha, tudo é flores. O fim no final. Quer dizer, o povo diz o contrário. Louvado seja Deus. O povo aqui do mundo gosta de ir a festas. Louvado seja Deus. A festas. Glória a Jesus. Não gosta de ir a velório. Eu mesmo tenho um irmão que diz que não gosta de ver gente morta. Louvado seja Deus. O povo não gosta de ir a velório. O povo gosta de ir a festa. Enquanto a Bíblia Sagrada diz que é melhor ir a um velório do que a uma festa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, diz o versículo sagrado: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, antes ele só tinha 7, e 6.000 camelos, antes só tinha 3, e 1.000 juntas de bois, antes só tinha 500, e 1.000 jumentas, antes só tinha 500 jumentas também. Louvado seja Deus. Confiar em Deus, louvado seja Deus, perseverar no temor do Senhor, só traz resultados bons. Louvado seja Deus. Versículo 16. E, depois disto, louvado seja Deus, viveu Jó 140 anos. Depois disso, quer dizer, depois de todos esses eventos, a primeira fase de Jó, o primeiro estágio, o segundo estágio, e agora o terceiro, depois de tudo isso, depois desses eventos, para você ficar mais conformado, depois de todo o sofrimento, pronto. Depois de todos esses eventos, louvado seja Deus, viveu Jó 140 anos. Se nós formos pegar o pé da letra, nós vamos achar e acreditar que Jó só viveu 140 anos. Foram todos os dias, os anos de vida dele, não foram. Mas pastor, mas o versículo diz, observe o que o versículo diz. E depois disso, depois de todos esses eventos, depois e antes. E depois disso, viveu Jó 140 anos. Depois disso, antes dele perder a riqueza, os filhos, louvado seja Deus, ele tinha aproximadamente 55, 57 anos, chegando para os 60, louvado seja Deus. E depois viveu mais 140 anos. Jó viveu aproximadamente 200 anos, louvado seja Deus. Então, para você entender, viu? Para você não pegar o pé da letra aqui e até pregar, dizer que Jó só viveu 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Quer dizer, até a 4ª geração, louvado seja Deus.
O que é uma geração? Uma geração em linha direta é pai, filhos, netos e bisnetos. Jó chegou até a quarta geração, chegou a ver até os bisnetos. Tem cristão que não chega nem a ver os filhos. Não teve o prazer de ter nem filhos, trazer filho a esse mundo, enquanto Deus disse crescer e multiplicar. Tem cristão que não chegou a ver nem os seus netos, morreram antes de doença, de enfermidade. Está errado. É falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Deus não mudou não, o mesmo Deus de Jó é o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Louvado seja Deus. Por isso devemos examinar as Escrituras. Então diz o versículo 17: Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus. Já havia dito isso lá no livro dele mesmo, no capítulo 5, no versículo 26, já está escrito: Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Observe que o versículo diz: Na velhice virás à sepultura. 50 anos não é velhice, 60 anos não é velhice, 70 anos não é velhice. Na velhice virás à sepultura. Louvado seja Deus. E diz o versículo sagrado: Como se recolhe o feixe de trigo. O cristão é trigo. O cristão que é lavado em meio do sangue de Cristo, ele é trigo, ele não é joio. Então ele será recolhido como um feixe de trigo. E diz o versículo sagrado: a seu tempo, quer dizer, no tempo certo. Quem morre com 40, com 50, com 60 anos, morreu prematuro. Morreu antes do tempo. Louvado seja Deus. Não morreu no tempo certo. E eu acho interessante que ainda existe alguém que diz: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Como que a pessoa combateu o bom combate e se perdeu? Perdeu para a doença. Como é que completou a carreira se morreu aos 40, aos 50, 60 anos? Enquanto a Bíblia Sagrada diz que nós, no mínimo, é para termos 70 anos de vida aqui na Terra, mas é com saúde, 70. Quem morre com 50, com 60, com 65, morreu prematuro. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz: Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, Jó morreu velho, farto de dias aqui, quer dizer, morreu feliz, morreu realizado. Quantos cristãos que não se realizaram? Não se realizaram na vida conjugal, não se realizaram na vida material, não se realizaram na vida espiritual, não se realizaram na prosperidade. Quantos? Vivem morando de casa alugada, vivem pedindo dinheiro emprestado, vivem andando a pé, já cortaram a água da casa dele, a energia, ele não tem dinheiro para fazer a sua feira, louvado seja Deus, ele compra o gás fiado para pagar com juro, louvado seja Deus. Está tudo errado, está tudo errado. O Senhor Jesus disse que veio para nós termos vida e vida com abundância. A palavra abundância quer dizer fartura, cheia, sem faltar nada, e principalmente saúde. Então morreu Jó velho e farto de dias, quer dizer, Jó morreu velho e realizado, depois de uma vida longa e abençoada. Depois que ele teve uma vida longa, como eu disse a você, ele viveu aproximadamente 200 anos, quase 200. Uma vida longa e abençoada. Tem cristão que vive uma vida curta e amaldiçoada. Está tudo errado. Examine as Escrituras, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa mensagem, porque eu preguei, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, exalta e glorifica o nome dele. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quiser se inscrever, é Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando 3 mensagens por semana. Nas segundas, nas quartas e nos sábados, tá certo? Divulgue esse trabalho, compartilhe, louvado seja Deus, e mande o link, Deus vai abençoar você muito mais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.